depois de termos pensado os problemas e uma espécie de elementos mínimos de caixa de ferramentas, de enquadramento geral, que nos demorou, enfim, a maior parte do tempo, sobretudo da ideia da autorrepresentação, e atirando com uma série de coisas para todos os lados, começámos a canalizar isso para assuntos que já tínhamos passado, e o primeiro foi o da morte. A morte e o retrato, e a máscara funerária, a máscara, e depois passámos para ideias próximas que tinham a ver com a ideia do invisível, de como é que se figura o invisível, que é uma questão que aparece muito no retrato. Eu diria que é mesmo a questão central do retrato, tem sido pensada pelo retrato, ou que tem sido posta em prática, ativada pelo retrato e pensada a propósito do retrato. Isso conduziu-nos mesmo, por vezes, a soluções de, digamos assim, abstração. Pronto, aquilo que normalmente chamamos de abstração quando falamos de arte, como uma espécie do contrário da figuração. Assim, tudo isto são coisas são conceitos muito complicados pelos diversos usos que têm, mas suficientemente simples para nos entendermos assim, e toda a gente, acho eu, perceber o que estou a dizer. A partir daqui vamos pensar alguns aspectos que têm a ver com a invisibilidade, e até especificamente com a invisibilidade do retrato, e começamos pela multiplicidade. Eu vou ver se encontro aqui um texto para perceberem que isto não é uma questão digamos assim, do Freud e das várias correntes psicanalíticas, que evidentemente sublinham essa multiplicidade do sujeito, não é? O sujeito deixa de ser único, deixa de ser único e deixa mesmo de ser uno, e passa a ser plural, múltiplo, e deixa mesmo de ser absolutamente controlado por uma consciência soberana. Evidentemente que esse tipo de sujeito um sujeito que pode, com facilidade, gerar imagens de multiplicidade, de tensão, de luta. E eu estou a utilizar outra vez a imagem do Lucas Samaras, de 76, porque, evidentemente, que levanta uma série de outras coisas, como já sabem, porque já sabem que eu não procuro que o meu discurso seja único, não é? Só tenha uma coisa lá dentro, ou que seja absoluto e que desautorize todos os outros discursos sobre as imagens, até porque parece-me que a relação que as palavras, o discurso e as imagens estabelecem é uma relação onde o discurso não dá totalmente conta da imagem nunca, e a imagem não dá nunca totalmente conta do discurso. Aquilo de que uma imagem vale 1000 palavras, como se costuma dizer, vale o que vale. E não me parece muito interessante. Mas para não ficarem a achar que isto é de facto apenas algo que é despolutado. Nós temos assim umas ideias, que é despolutado pelo Freud. Eu queria vos ler um texto do Lavater que vocês encontram, que é um fisionomista, que tenta encontrar no rosto, sobretudo no rosto das pessoas, uma expressão, uma revelação do seu caráter, digamos assim. São correntes que nós vamos encontrar até muito tarde no século XX,
Veremos alguns exemplos disso. E como este livro está online, encontram no Google Books, etc, mas este bocadinho que eu vou agora citar está citado no artigo do Richard Brilliant, The Metonymous Face, que eu cito aí na bibliografia. Bom, eu vou traduzir diretamente e nesta hora se calhar não estou a ideia. Cada perfeito retrato é uma importante pintura, já que displays a mente humana com as suas peculiaridades do caráter pessoal. De tal maneira, assim sendo, nós contemplamos um ser no qual entendimento, reparem na linguagem, é uma linguagem evidentemente século XVIII, não é? Na qual entendimento, inclinações, sensações, paixões, boas e más qualidades da mente e do coração estão misturadas de tal maneira, de uma maneira peculiar a si mesma. Aqui vemos-las melhor, frequentemente, do que na natureza ela mesma, já que na natureza nada está fixo, tudo é passageiro, tudo é efêmero, bom, qualquer coisa neste género. Percebem, portanto, neste texto do Lavater, que há muito claramente esta ideia de que o retrato é capaz de compreender e de manifestar melhor do que a própria observação do modelo ao vivo, digamos assim, a observação da natureza, do que a observação do retratado. Por um lado, isso é interessante. Portanto, o retrato é melhor do que a observação direta. Porque na observação direta tudo é fugidio. Portanto, eu tenho de estar com muita atenção para perceber. E se é que percebo, e se é que as coisas passam todas, não é? Na altura em que eu estou a olhar. A segunda coisa interessante é que percebem, de facto, que há aqui uma percepção de uma complexidade, não é? Que se faz de multiplicidade no interior do sujeito. Há uma série de coisas e tudo está misturado, é uma mistura. E é uma mistura, mas é uma mistura que até podemos supor que tem elementos universais, digamos assim, comuns a todos os indivíduos, mas que essa mistura é uma espécie de café ou de tabaco, não é? Mas essa mistura é uma mistura peculiar, não é? Em cada indivíduo. O José Gil, num dos artigos sobre o retrato que vem publicado naquele livro sem título, diz na página 22 do livro, eu não vou agora procurar o nome do artigo, até porque se calhar chama-se o retrato, pronto, não vale muito a pena, mas portanto, a página 22 do livro utiliza um conceito que ele torna muito interessante, que é o de esquiva, não é? Nós podemos dizer que o retrato procura um interior que é múltiplo, que é complexo, que é fugidio, não é? Podemos dizer assim, e depois podemos dizer, como o José Gil, que se esquiva no rosto, que aparece e desaparece, que aparece de uma maneira nem sempre frontal e direta, e portanto isto é um problema do retrato. Eu quis-vos ler este texto do Lavater por uma razão muito simples, ou várias razões, todas muito simples. Por um lado, como já disse, porque isto dá-nos ideia de um entendimento do sujeito com uma complexidade e até com uma multiplicidade pré-psicanalítica, e depois porque vai ser interessante utilizar este tipo de ideia, que é uma ideia que se virem bem, é um tipo de estrutura cultural, mental, que entra
pelo senso comum, não é? Eu dizer isto, não, ninguém fica o quê? O quê? Não, quer dizer, uma coisa, gente, se nos disserem isto, a gente pensa, pois, sim, claro, não é? Não vamos perder muito tempo com isso. Depois, às vezes, vale a pena perder, mas quer dizer, mas é uma daquelas ideias mais ou menos aceitas, não é? Como, tipo, dizer que a Marilyn Monroe é loira e é bonita, não é? Depois podemos pensar, por acaso não era loira, pintava o cabelo e não sei o quê, não é? Mas quer dizer, se eu disser isto, não vou causar um escândalo, não é? Sim, ok, é loira e é bonita, pronto. E, portanto, ninguém vai pensar o que é beleza, será que é, ou é o meu género, não é, pronto. É esse tipo de... E, portanto, ficamos com esta ideia, com estas ideias, e depois vamos ver como é que, provavelmente, teremos a ocasião de ver como é que isso aparece noutras circunstâncias, não é? Por exemplo, no Galton, não é? Podemos ver essa, que eu acho que tenho imagens aí para a frente, e ver como é que este tipo de pensamento vai voltar a aparecer. Cá está outra vez o Maurice Guibert, outra vez com o Toulouse-Lautrec, final do século XIX, nos anos 90, são fotografias daquele grupo que temos andado a ver, o Toulouse-Lautrec vestido de mulher, o Toulouse-Lautrec vestido de japonês, vestido de palhaço, o Toulouse-Lautrec no estúdio. E, portanto, é muito engraçado porque é o Toulouse-Lautrec, isto é quase uma espécie de emblema de autorretrato, é o Toulouse-Lautrec a olhar para o Toulouse-Lautrec, não é? Com uma tela à frente, a pintar o Toulouse-Lautrec, que está bem, de chapéu que está aqui na tela. E, portanto, é muito engraçado, é um truque de fotografia, uma espécie de fotomontagem do século XIX, servindo para fazer este tipo de brincadeira à Méliès. Precisamente esta duplicidade que já vimos também relativamente ao género, quer dizer, o homem que se veste de mulher, o homem que não é homem nem mulher, não é? Como diz a Nan Goldin dos seus ou das suas Glamour Queen. Portanto, já vimos essa multiplicidade. É este tipo também de convocação para este ponto de uma pessoa, não? De várias coisas, de várias identidades, de várias imagens, de vários modelos, de várias culturas, digamos assim. Bom, e portanto, este homem japonês vestido de mulher, que cita a história da arte contemporânea, não é? Cindy Sherman, por sua vez cita um determinado tipo de imaginário, isto também nos ajuda a perceber a multiplicidade não é apenas uma multiplicidade, digamos assim, psicológica, e que é uma multiplicidade também, chamemos-lhe, cultural. E, portanto, que nós fazemos confluir e construímos aquilo a que chamamos o eu. Eu tem uma data de coisas lá dentro, é o que eu quero dizer. Eu é uma espécie de caixa que tem uma data de coisas lá dentro. E algumas dessas coisas nós vamos construindo por dentro, o que não quer dizer que não venham de fora, mas vamos nós construindo, etc. Bom, e portanto tem uma espécie de interioridade mais pesada, e outras coisas vêm de fora para dentro. E vêm de fora para dentro, portanto, são uma espécie de coisas que nos são até impostas, digamos assim. Nos são até impostas de uma maneira mais ou menos branda, mas que nos são até impostas. Sei lá, uma menina veste-se assim, por exemplo, não é? Tipo, onde é que tu vais, não é? Vestida dessa... Não, uma menina não se veste assim, um menino não se veste assim. Por exemplo, uma menina brinca com bonecas e portanto, esse tipo de coisa, assim, para ser rápido. Esta multiplicidade também é engraçada na relação com algumas imagens, algum tipo de imagens que procura identificar. Sobretudo, que procura identificar, que procura catalogar, indexar, como as imagens científicas, como as imagens policiais. Por exemplo, nós estamos aqui a ver uma imagem de um aborígene, não é? Que
já não me lembro bem da história desta imagem, mas penso que é um criminoso, que é representado de acordo com uma tipologia que para nós agora é muito familiar, não é? Depois veremos os primórdios desse tipo de imagem, não é? Da metodologia científica policial de identificação, que ainda está em vigor, mas é muito engraçado ver aqui, ainda antes desse tipo de imagem ter esse aparato científico ou pseudocientífico e de ter entrado na cultura policial, é esta utilização, portanto, a frente e o perfil. O que, de alguma maneira, nos multiplica também. Para ser identificado como um, não é? Sou mostrado como dois. Não é? Quer dizer, portanto, e isto é engraçado como vamos encontrar várias vezes esta multiplicidade na identificação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Outra coisa interessante, até porque nos põe outra vez em contacto com a psicologia e agora até com a história da psicologia, são as primeiras, precisamente na onda dos fisionomistas como o Lavater, né, que, tentando dar algum aparato científico a isso, são as imagens que desde o princípio da psicologia, digamos assim, científica, não é? Sobretudo da psiquiatria médica, começam a tentar identificar alguns tipos de características psicológicas que são consideradas doença, não é? Que são consideradas patologias, a identificar isso com determinados tipos físicos. É uma ideia muito antiga, a ideia, por exemplo, do saturniano. Há tipos que são regidos pelo planeta Saturno, portanto têm este tipo de características, não é? De comportamento, até físicas e não sei. Portanto é uma ideia, não é? Vocês sabem que até ainda hoje a astrologia diz, o touro tem estas características físicas, não é? Faz isto, faz aquilo, por exemplo. E portanto percebem que é um tipo de pensamento que tem raízes que são fundas, não é? E depois que encontramos ali, já pelo século XVIII, o Lavater, e agora estamos aqui a encontrar esse tipo de pensamento a levar uma espécie de estrutura científica e estamos precisamente a ver fotografias, que não é exatamente, enfim, fotografias, são gravuras a partir de fotografias que são publicadas precisamente procurando identificar a expressão física, sobretudo no rosto. Se virem bem, a posição do corpo é praticamente a mesma. A posição das mãos está assim, não é? Aqui abaixo do peito, não é? Portanto, não é nada de muito diferente, mas o que esta imagem procura identificar é precisamente uma fase de mania e melancolia, não é? Uma espécie de bipolaridade, como se diz agora, não é? Em 4 fases. Aquilo que se chamava maníaco-depressivo, não é? E portanto tem 4 fases em que a imagem dá conta disso, não é? Como dizer, vocês tenham atenção, não é? Portanto, reparem, e portanto há certas doenças que se podem ser identificadas, não só mentais, como veremos, mas até físicas, que podem ser identificadas por um tipo. E depois veremos, quer dizer, o que acontece é que no século XIX a figura do médico amplifica-se para outras áreas. Portanto, há a ideia de uma espécie de medicina social, tratar as chagas da sociedade. Há esta ideia, portanto, de uma ideia médica que é muito interessante, perceber como se propaga, não é? E por que caminhos e etc. Mas nós veremos precisamente como até, digamos, o roubo, etc., podem ser considerados uma espécie de patologias sociais que se podem identificar através da imagem, através do retrato. E, portanto, isto é muito interessante. Já agora, estas Welcome Images tem uma base de dados muito grande de imagens
com uma qualidade razoável, de imagens científicas, muito fáceis de procurar, não é? Vocês chegam lá, põem, sei lá, sangue, e veem o que há, por exemplo, de imagens sobre o sangue, ou loucura, ou qualquer coisa, e conseguem encontrar uma boa fonte de imagens. Bom, andamos um bocadinho mais para trás, ainda antes da fotografia ser um processo viável, e encontramos aqui um pintor muito bem educado pela academia, um pintor com uma sólida formação neoclássica, mas que depois prefere uma corrente, enfim, agora não vale a pena estar com grandes subtilezas sobre isso, mas aquilo que costumamos chamar romantismo, uma corrente mais romântica, que nós normalmente pensamos em oposição ao neoclassicismo e que não o devíamos fazer. Neoclassicismo e romantismo estão muito mais misturados e mesmo quando se opõem, opõem-se porque são, de alguma maneira, respostas diferentes ao mesmo problema. Olha, a história, digo eu, neoclássico, está em progresso. Hoje estamos melhor do que ontem, amanhã estamos melhor do que hoje. E eu, romântico, digo, não, acho que está em decadência, o homem nasceu bom e a civilização corrompe. Então, percebem? E depois, mesmo isto que eu estou a dizer é muito mais complicado, não é? Não só porque, evidentemente, estou a caricaturar pensamentos muito mais complexos, mas também porque depois vocês vão ver aquele tipo que é o grande romântico e depois encontram exatamente a ideia que eu atribuí ao neoclassicismo. Então, portanto, é muito mais complexo. Mas para percebermos agora depressa, é um tipo que tem uma formação neoclássica e desenvolve uma pintura que se torna, enfim, um dos modelos do romantismo francês. O Géricault. E aqui estamos a ver uma das senhoras consideradas doente mental, aqui é uma jogadora compulsiva, que o Géricault pinta a pedido de um dos pioneiros da moderna psiquiatria, precisamente o entendimento como doenças mentais daquilo que até aí era visto de outra maneira. Estamos a ver nesta imagem também um interesse romântico pela loucura, pela marginalidade. É muito engraçado porque nós encontramos no romantismo normalmente uma ideia do indivíduo. A ideia do indivíduo é muito central no romantismo, precisamente o indivíduo contra forças que lhe são superiores, e uma das forças muito normais que lhe é superior, que é superior ao homem, que é superior, porque há forças que são superiores à humanidade, digamos assim, no romantismo, por exemplo, a natureza, que destrói que todos os nossos esforços de construção, não é? Isso encontra-se muito no paisagismo romântico, não é? Mas em todo. Nos alemães, no Friedrich, no Turner, que é inglês, numa data deles, nos franceses até, portanto, no próprio Géricault, a jangada do Medusa, estão ali aqueles tipos naquele barquinho, naquela jangada depois do naufrágio e vem um barco, mas o barco vem da direita e a jangada vai para a esquerda, não é? Portanto, há ali uma desesperança. Portanto, temos uma data destas coisas. A casinha de campo destruída pela neve, o navio encalhado no gelo, uma série de coisas, o gosto pela ruína. O homem agora, e o indivíduo, um indivíduo particular, das forças opostas que encontra muito é a própria sociedade. E os outros, a comunidade, digamos assim. E por exemplo, no Amor de Perdição, a perdição daquele amor, no Camilo, é basicamente a sociedade. Não há nenhum problema entre os amantes. Não é? O rapaz e a rapariga gostam do outro, estão-se bem, não descobrem de repente uma incompatibilidade. O que é chato é que os pais não querem. Portanto, é a sociedade que é essa força contra a qual se choca, contra aqui claramente dois indivíduos apaixonados. E reparem, apaixonados, portanto a paixão não é racional, digamos assim. Não sei se não é, mas normalmente, sobretudo no romantismo, não a tomamos assim. Não é? Portanto, eu não estou a dizer que não é. Lá está, nunca tomem isto como uma absoluta. Não é, não pode ser, nunca será, não é isso. E portanto, aí aproximamos outra vez da loucura, de alguma maneira o amor é uma loucura temporária. O artista é uma espécie de louco também, não é? Muito engraçado às vezes vermos os retratos
dos grandes artistas da época, que se consideravam génios, e ver como esse indivíduo, não é, partilha algumas características com este tipo de retratística, não é, dos loucos. Aqui, evidentemente, enfim, aqui a loucura, também é preciso dizer que é uma loucura, enfim, dificilmente nós hoje consideraríamos loucura, não é? Enfim, quando muito uma perturbação que mereceria algum tipo de terapia, não é, de alguma corrente, não é, enfim, um jogador compulsivo, mas não, exatamente, enfim, um maluco que se interna. E, portanto, mas cá está aqui o retrato a tentar apanhar, através do rosto, aquilo que principalmente caracteriza uma personalidade. E é através do rosto que o faz. Aqui temos também as experiências do Dr. Duchenne, que dava choques elétricos às pessoas, não é? Estimulando os grupos de músculos, e que tentando assim demonstrar como funcionava mecanicamente a estrutura muscular, digamos assim, humana, mas tentando mesmo demonstrar isso em termos de expressão, em termos da fisionomia humana, em termos da expressividade humana. Quer dizer, eu não tenho nenhuma vontade de rir, mas se me estimularem o grupo muscular certo, não é, eu vou fazer um sorriso. Eu não quero ir buscar nada à mesa, mas se me estimularem o grupo muscular certo, eu levanto o braço. Eram experiências que já se faziam, até com cadáveres. Aliás, é muito interessante que hoje os estudiosos do Frankenstein pensam que muitas ideias vêm precisamente destes cientistas. Faziam experiências que eram experiências científicas muito ainda espetaculares. Quer dizer, a ciência é um espetáculo também muito engraçado, ainda no século XX. Vocês veem que há nas feiras de Lisboa, que havia a Feira de Agosto, coisas assim, o que acontece é que, e por todo o país provavelmente, acontece que ainda no século XX havia, por exemplo, aparelhos de raio-x onde as pessoas iam ver como é que eram por dentro. Pagavam qualquer coisinha e entravam e, portanto, eram radiografados, não era um divertimento de feira, não é? Portanto, a ciência ainda se mistura muito com esse tipo de, não só de espetáculo, mas também de cultura não científica, no sentido até da magia e daquilo do cientista às vezes parecer assim um feiticeiro, porque nós também conhecemos na cultura popular, é o cientista louco, aquele que nos filmes dos anos 30 americanos toca órgão e aquelas coisas, não é? Isto por causa do Frankenstein. O Frankenstein é uma figura muito, muito interessante, se pensar. Também é uma assemblagem, e portanto com peças de diversas proveniências. E cá está, ele basicamente aliciava uns desgraçados, não é? Assim, mais ou menos uns sem-abrigo, dava-lhes qualquer coisa, não é? Um dinheiro, uma refeição, umas coisas assim, depois dizia, olha, vamos aqui fazer uma experiência, depois dava-lhe um choque. Lá estamos a ver uma série de expressões aqui que depois, evidentemente, isto então é muito interessante, a maneira como depois ele reconduz isto à escultura e até à história da escultura, não é? Aqui com o Laocoonte, o pai Laocoonte, do grupo dos Laocoontes, uma escultura da Grécia dita helenística, não é? Ou seja, depois da Grécia deixar de ser um conjunto de cidades-estados e tornar-se um reino, com o Filipe da Macedónia, e depois tornar-se um império com o filho, com o Alexandre, e portanto, digamos, do século IV a.C. para cá, a tal Grécia helenística, não é? Uma Grécia imperial, que, portanto, tem aqui o Laocoonte a torcer-se, e portanto, ele mostra isto em comparação, portanto, é sempre esta espécie de modelo para pensar o corpo, para pensar o rosto, para pensar o ser humano formalmente, não se consegue ver sem os óculos da escultura clássica, não é? Isso é muito interessante e já vamos para lá. Um tipo muito interessante também é o Galton, o Sir Francis Galton, que depois cai um bocadinho em desgraça, porque para além de fisionomista, é também um eugenista.
portanto um tipo que defende o melhoramento da espécie, digamos assim, através da genética. Enfim, de uma maneira muito, não imaginem, um monstro que cria Frankensteins, nem não é o Frankensteins, não, porque Frankenstein é o criador. Não é? É o monstro de Frankenstein. O barão de Frankenstein é que fazia aqueles monstros. Portanto, não imaginem um Frankenstein a fazer monstros malucos. Não imaginem uma espécie de pré-nazi a meter gente em campos de concentração, mas um tipo que queria ajudar a humanidade, não é? Melhorar, a ser mais saudável e não sei o quê. Evidentemente que depois dos campos de concentração alemães, porque houve outros primeiro, os ingleses são grandes pioneiros em campos de concentração, e os campos de concentração, aliás, são uma espécie de eufemismo, não é preciso dizer, quer dizer, o que é chato nos campos, em Auschwitz não é propriamente a concentração, não é? Quer dizer, não é muitas pessoas estarem no mesmo sítio, não é? O que é chato é depois serem maltratadas e gaseadas e não sei o quê, não é? O campo de concentração até procura ser uma coisa mais simpática do que a prisão. Prisão, um campo de concentração, é mais claro, não é? É um campo de refugiados, é um campo de concentração, não é? Porque nós temos ideias parvas e há palavras interditas, não é? Um tipo que se fala do Hitler tem de dizer mal, um tipo que se diz um campo de concentração tem de mostrar-se horrorizado, não é? E de facto o campo de concentração é uma criação, digamos, quase filantrópica. Depois há campos de concentração e campos de concentração, não é? E aqueles que ficaram na nossa memória coletiva são evidentemente aqueles que filantrópicos não têm nada, não é? Mas não temos de ter medo das palavras, não temos de ter medo dos conceitos e não temos de andar aqui a dizer você é um mentiroso, bem, mas no bom sentido, não é? Aquelas coisas que a gente vê na televisão, não é? Não, ou então para não dizer mentiroso, o senhor disse uma inverdade, não é? Quer dizer, não, você disse uma mentira, se calhar não é mentiroso, mas se disse uma mentira, provavelmente até é, não é? Portanto, não devemos ter medo de andar aqui com panos quentes à volta das coisas. Isto a propósito do Galten e da sua eugenia. E é evidente que depois de Auschwitz, não é? Vamos então dizer assim, para ser menos equívoco, tomando Auschwitz como emblema do terror nazi, depois de Auschwitz, ser eugenista, enfim, é melhor não dizer, não é? E portanto o Galten foi um bocado assim atirado para debaixo do tapete. O Galten tem várias coisas interessantes, mas aqui o que é interessante é que estamos a ver características retiradas de homens que foram presos por furto e que, portanto, o que ele faz é procurar criar uma espécie, lá está, de monstros de Frankenstein fotográficos, em imagem. O monstro de Frankenstein ainda não é possível, mas lá está, neste território de possibilidades que é a imagem, pode-se criar. É possível, no mundo da imagem, ver um monstro de Frankenstein. Segunda coisa, esta imagem é fotográfica e, portanto, é muito interessante que esta imagem procure, através da fotografia, uma legitimidade que dificilmente teria no desenho ou na pintura. E, portanto, é como se fosse verdadeiramente, é como se atribuísse até uma espécie de mais-valia científica, de rigor, de verdade. E, agora, número 3, como é que ele faz estas imagens? É preciso explicar o que é isto: 5 componentes, 7 componentes, 4 componentes, 2 componentes. Quer dizer, são elementos que ele retira de um determinado número de indivíduos. Portanto, ele tira, estão a ver como aqui ele está a misturar. Isto não é uma pessoa só, isto são várias pessoas. Este homem que aqui está é construído pela fotomontagem de características de várias pessoas, de vários indivíduos, montados num só, como um monstro de Frankenstein, como a assemblagem, montados num só, de maneira a construir um indivíduo típico, digamos assim, a imagem tipo
de uma determinada patologia médica ou social. Não é? Portanto, aqui é um ladrão. Não é? Portanto, ora, vamos lá ver, eu acho que os ladrões têm todos os olhos assim, muito juntos, por exemplo, aí o nariz assado e o queixo assim, não sei o quê, as medidas, não sei o quê. Portanto, olha, aquele é ladrão e tem, aquele é ladrão e tem, aquele é ladrão e tem, eu vou tirar daquele ladrão, percebe? E vou pôr. E aquele tem o nariz, vou pôr o nariz, percebe? O que é muito, muito interessante, até por uma série de razões que podemos ir buscar atrás na própria cultura artística. Por exemplo, nós já vimos, eu dei aqui um exemplo do Renascimento, que tem até algumas raízes anteriores no mundo greco-romano, mas que é muito óbvio, sobretudo a partir do Renascimento, e que depois vai ganhando modulações no sentido musical. Quer dizer, modulação no sentido musical, quer dizer, uma modulação na música é quando um tipo está numa determinada tonalidade, não é? Está-se em Dó maior e depois faz-se ali, vai-se mudando um bocadinho até estarmos em Sol maior, por exemplo, não é? Bom, portanto, é esta ideia de transformação, não é? Vai sofrendo pequenas transformações que a gente às vezes nem se percebe bem, de que não nos apercebemos bem, mas que quando vemos já é outra coisa, não é? Portanto, é uma modulação neste sentido. Portanto, é muito engraçado, por exemplo, agora voltar a dizer aqui aquela citação que eu fiz de memória, Francisco de Holanda, que, vamos lá ver, vocês querem pintar, muito bem, então pensam lá e tal, e nesse estado de pensar o que é que vão fazer, onde ele mete vários conceitos que não interessam agora, mas o que me interessa agora é que ele diz: escolham do bom o melhor. Há, de facto, na cultura do Renascimento, correntes disto, não é? Há uma maneira muito simples de idealizar a natureza, que é escolher da natureza o que é melhor. E, portanto, precisamente, sei lá, por exemplo, ou construir uma mulher bonita, por exemplo, com um nariz bonito de uma mulher bonita, e depois, se calhar, ainda ter de corrigir um bocadinho, não é? Os olhos bonitos de uma mulher bonita, percebem? Mas eu de uma tiro os olhos, de outra tiro o nariz, não é? Eu aqui estou a caricaturar um bocadinho, mas é engraçado, não é? Ver, pronto, através de uma série de sucessivas modulações que têm uma história, evidentemente, que não vos vou contar, chegamos aqui também a esta outra forma de compor, a outra forma de escolher, procurando revelar o quê? A especificidade de uma patologia. O que é engraçado, reparem, é que de alguma maneira está aqui o Lavater outra vez, não só na fisionomia, ou seja, não só na ideia de que, olhando para o rosto, se pode perceber a psicologia, mas, se um tipo e a moral, quer dizer, se um tipo é bom, se um tipo é mau, não é? Estas coisas todas. Mas, por outro lado, está o Lavater outra vez, quase o Lavater ao contrário, estão a ver? Isto é, o Lavater procura aquela mistura particular interior que revela um indivíduo particular. Este procura aquela mistura particular através de escolhendo em vários indivíduos, de maneira não a revelar um indivíduo particular, mas a revelar características universais em grupos de indivíduos. Portanto, o que nós temos aqui não é o retrato de ninguém do Zé Manel que me ajuda a compreender o Zé Manel. É um retrato, como nós diríamos hoje, robô, que nos ajuda a compreender, talvez, se o Zé Manel é um bocado ladrão, não é? Se for parecido aqui com este senhor. Enquanto que o Lavater está à procura daquilo que é especificamente individual, o Galton está à procura daquilo que é universal, em grupos sociais, até em famílias, não é? Por exemplo, parem, isto não se fica pela patologia social, não é? Do roubo, não é? É evidente que também a patologia social às vezes também é porque um tipo tem fome em casa, não é? Portanto, se calhar era mais patológico deixar a família morrer à fome. Aqui temos uma patologia
patologia física, não é? Uma sifilítica, não é? Temos aqui uma tísica, não é? Talvez sifilítica, não é? Portanto, montando, estão a ver, outra vez, estas imagens que criam agora uma multiplicidade exterior. Nós começámos numa multiplicidade interior, um interior múltiplo, não é? Que nós hoje ainda conseguimos perceber, porque é evidentemente o sujeito da pós-Freud, e agora acabamos por ver como geramos uma multiplicidade exterior. Partimos do indivíduo agora para grupos, portanto, para universos maiores. E aqui temos, evidentemente, o método do Sr. Bertillon, que é precisamente a sistematização, a cientificação da vista de frente e de perfil. O Sr. Bertillon estabeleceu uma série de critérios para a identificação policial. E, portanto, a frente e o perfil, tirar medidas muito precisas do sujeito que se quer identificar. De outra maneira, não é? Nós encontramos uma espécie de busca poética do que é de uma identidade nacional. Mas de uma identidade nacional construída de multiplicidade. O August Sanders, um fotógrafo alemão, que nos anos 20 e 30 coleciona quase compulsivamente tipos físicos, tipos sociais que compõem a Alemanha. O que evidentemente se tornará muito irritante para os tais senhores depois que construíram Auschwitz na Polónia, porque evidentemente isso mina de uma maneira subreptícia, artística, poética, não é? A ideia de que o alemão tem um tipo. É o ariano, não é? Que, enfim, que é evidente, é outra ficção, é outra coisa, não vale a pena irmos por aí. O que é isso dos arianos e porque é que os alemães são arianos, não vamos por aí, mas é o tal ariano, não é? E o ariano, nesse entendimento, é loiro, é alto, tem olhos azuis, gosta de ginástica, não gosta que se o chateiam, pega no tanque, etc, etc. Evidentemente, o que o Sanders faz é mostrar uma série de gente morena, de gente com deficiências físicas, artistas, poetas, etc. Grupos até de alguma marginalidade, não é? Como esta rapariga no circo, não é? Num carro de circo. Cá está um pintor, não é? O Gottfried Brockmann, né, a pintar, e reparem, o artista, o gênio, qualquer coisa de louco, portanto, o artista e com qualquer coisa também, que não é propriamente o ariano, não é propriamente o soldado alemão, alto e espadaúdo e loiro e não sei o quê, não é? Portanto, é um tipo que está muito, se nos dissessem que era um doente mental, o senhor doutor, não sei o quê, gente, se calhar, e que até tinha uns problemas de tuberculose ou de sífilis, a gente é capaz de acreditar. E, portanto, este tipo de... mas que de alguma maneira também procura um tipo de identificação, mas identificação nacional feita pela multiplicidade. A multiplicidade que não é, que é agora a multiplicidade, a diferença de cada indivíduo, que compõem um todo social, que compõem uma identidade nacional em vez de destruírem. Aqui também estou a mostrar agora esta maneira de construir a imagem do outro e de construir uma identidade a partir do exterior, de o identificar, portanto, e de o identificar de uma maneira aqui até muito, com alguma ironia, não é? Que é o Roy Lichtenstein faz uma coisa muito engraçada nesta imagem. O Roy Lichtenstein está a mostrar o George Washington em 1962, numa imagem de 62. Como sabem, o Roy Lichtenstein, o trabalho dele, não é, consiste basicamente em apropriar-se de imagens, sobretudo da banda desenhada. E o que é engraçado é que o que ele aqui faz é mostrar-nos como a banda desenhada tem um tipo próprio. É uma linguagem que também nos fala através de tipologias físicas, de alguma maneira fisionomistas, quer dizer, o bom, o herói, é um tipo
de olhar confiante, de maxilares largos, não é? E portanto é muito engraçado ver o Roy Lichtenstein mostrar o George Washington como se fosse um herói de banda desenhada. O que diz, por um lado, que este tipo de identificação parte, vamos andar depressa, de preconceitos, que nos diz também que não há uma neutralidade neste tipo de classificações, quer dizer, eu, quando estou a fazer isto, a mostrar assim o George Washington, já estou a dizer que ele é um herói, que ele é bom. A nossa cultura de banda desenhada, não é? A nossa cultura de massas, não é? Permite-me olhar para isto e perceber que isto é o tipo bom da história. E, portanto, isto insinua aqui, portanto, um sentido crítico, não é? De vamos lá perceber como é que se constroem também estas imagens. Reparem, nós sabemos isto muito bem, até da política, nós hoje estamos muito já versados nisso, porque quando vemos os debates do Sócrates com o Passos Coelho, não sei o quê, nós já sabemos que a gravata foi estudada cuidadosamente por uma equipa, não é? Ver se vai com o fato e com a camisa, e com os olhos, e com a cor da pele, não é? E a iluminação, e não sei o quê, não é? Parecem Marlene Dietrich, não é? Ou Greta Garbo. Marlene Dietrich dizia constantemente às raparigas, às atrizes, às jovens atrizes que encontrava, ensinava-lhes uma data de truques. Dizia, pá, quando começares a ter rugas, não sei o quê, não deixes que te iluminem assim ao assado. Prefere sempre a iluminação assim ao assado. Quando começares a ter assim uma papada, usa assim um lenço, prende lá em cima e tal. Tinha uma data de truques. Há umas Marlene Dietriches a ensinarem as nossas Gretas Garbos, ou vice-versa, como é que são de fazer. Porque isso influencia a maneira como a gente percepciona aquela pessoa. Eu outro ainda estava a dizer ao Maurício, que vi uma vez um ministro de um governo de Sócrates, um ministro qualquer, não me lembro qual, sinceramente, e não me lembro que governo Sócrates era exatamente, se o primeiro, se o segundo. A RTP era uma figura de Estado, era uma comunicação, estavam todos ao mesmo tempo. Portanto, era a mesma iluminação, era a mesma gravata, era o mesmo fato. Na RTP, era uma figura de Estado, um tipo decente, dizer coisas sérias, não é? Eu gosto de ver aquilo nos canais todos, portanto, isso tic, 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 e quando cheguei, acho que à SIC, não é? Que é uma espécie de Fox News portuguesa, que é assim uma coisa da catástrofe, não sei o quê, quando chega à SIC, não à SIC Notícias, assim, ao telejornal da SIC, o mesmo personagem, exatamente ao mesmo tempo, tinha a luz era muito mais sombria, portanto o gajo parecia um malandro, não é? A levar-nos para o abismo, não é? É evidente, quem visse assim, que este malandro está-me a tentar enganar. Quem visse não é? Evidentemente pensava, o senhor ministro está-se a esforçar, não é? Portanto, é este tipo de coisas que está a trabalhar aqui o Roy Lichtenstein, não é? Mas ainda está a fazer outra coisa, também se está a apropriar desta imagem, também está lá a pôr a sua identidade, porque evidentemente ele é o tipo que trabalha a BD. Quem é que faz BD na pintura? O Roy Lichtenstein, não é? Percebe? E isso é muito engraçado, a maneira, aliás, como ele se apropria das coisas. Ele faz uma série de imagens, por exemplo, da história da pintura, eu não sei se pus isso aqui, não, por exemplo, da história da pintura, em que refaz o Monet, não sei, não me lembro, mas refaz o Monet, refaz, sei lá, o Pollock, isto, aquilo, uma coisa assim, expressionismo abstrato, não sei o quê, o de Kooning, tudo, há Roy Lichtenstein, com aquelas, não é, ele pinta com umas pintinhas assim, não é, com este tipo de pintinhas, não é, que aqui não é muito óbvio, procuram representar, isto é muito engraçado, procuram representar a imagem num objeto específico. Estão a ver como é engraçado? É uma imagem que não só representa uma semelhança, digamos assim, de uma história, mas representa também o suporte dessa história. Ou seja, é uma imagem que representa outra imagem, mas que representa outra imagem num objeto específico, ou seja, no papel relativamente ordinário da banda desenhada dos anos 40, 50, 60, não é? Dos fanzines dos Estados Unidos, com processos também bastante ordinários de impressão, quer dizer, baratos, não é? Com poucas cores, etc, e ele imita isso em pintura com pincel a óleo sobre tela. Portanto, há uma representação não só da outra imagem, mas também
dos processos, dos materiais, do suporte da outra imagem, enfim, também do objeto, de alguma maneira, que evidentemente não lhe interessa, que de alguma maneira introduz na própria imagem. E, portanto, é muito engraçado ver depois ele fazer Monet ou de Kooning a Roy Lichtenstein, porque evidentemente nos anos 60, 70, um tipo já sabe que quando vê aquele pintor que faz assim às bolinhas, não é? Já é o Roy Lichtenstein. Não é? E essas imagens passam a dizer Roy Lichtenstein, e isto foi o Roy Lichtenstein que fez. É isto que eu chamo o Hitchcock ícone pop. É esta a imagem do Hitchcock na cultura popular. É engraçado, agora, para nós que vamos começar a pensar o corpo, é engraçado perceber como o retrato do Hitchcock, a imagem do Hitchcock, o autorretrato, de alguma maneira, do Hitchcock, já pensámos isso, não vamos voltar às subtilezas dessa ideia, mas como a imagem pública do Hitchcock, aquilo que o identifica perante nós, aquilo que de alguma maneira se torna até o seu emblema, a sua etiqueta, não é, que nós puxamos quando pensamos no Hitchcock, é um retrato do corpo, não exatamente do rosto. E do corpo não só porque aparece muito corpo, mas também porque, reparem, o corpo tem uma presença, quer dizer, há a barriga, não é? Uma coisa que nós, e que o desenho já mostra, é um senhor gordo, não é só uma cara redonda, é um senhor gordo, barrigudo, é uma determinada presença física, não é? Que este tipo de imagem invoca. Isto serve-me para começar aqui a dizer algumas coisas sobre o corpo. Voltamos à caixa de ferramentas do Deleuze e do Guattari, que se chama Mille Plateaux, e onde eles tratam este conceito de rusticidade, portanto, de fenómeno de trabalho do rosto, e em que estabelecem este sistema do rosto como um fundo branco com buracos negros, mas buracos que não introduzem a tridimensionalidade. E se pensarmos assim o rosto, percebemos que a maneira como funciona esta imagem do corpo do Hitchcock é uma imagem que funciona dentro dos parâmetros do rosto, tal como ele é estabelecido pelo Deleuze e o Guattari. Literalmente, um fundo branco, uma tela branca, onde se desloca uma mancha negra. Portanto, podíamos dizer que neste caso é verdade que a imagem do Hitchcock é uma imagem que está marcada pela sua presença física, pelo seu corpo. É assim que ele aparece nos filmes, de várias maneiras. Aliás, até poderemos provavelmente ter a possibilidade de ver aqui outras coisas do Hitchcock. Tem, por exemplo, agora não lembro como é que se chama esse filme, um filme em que um avião cai e eles ficam, não sei, um barco e não sei quantos destinos em português. E eles ficam, portanto, um avião cai, ou um barco naufraga, não me lembro bem disso. Mas, enfim, há uns náufragos que ficam ali num bote salva-vidas no meio do mar, não é? E há aí uma aparição do Hitchcock em que o Hitchcock aparece através da imagem. E como acontece normalmente no Hitchcock, porque ou melhor, e essa é a imagem fotográfica. E essa imagem fotográfica, como acontece normalmente no Hitchcock, mente. A fotografia
tem a desconfiança do cinema do Hitchcock. Por exemplo, há uma cena famosa em que um assassino está a fingir que está a fotografar um tipo que vem a sair do coisa e dá-lhe com a máquina fotográfica é que ele dá o tiro, por exemplo. Não é? E, portanto, há este tipo de coisas. Essas imagens fotográficas, o que acontece é que mostram o Hitchcock em antes e depois. Antes gordo, depois magro. Ora, nós sabemos que o Hitchcock é gordo. Não é? Portanto, quer dizer, faz parte da imagem pública, pop, do Hitchcock. E esse saber pop, não é? Esse saber dos jornais e da publicidade e do cinema e da televisão faz com que nós não nos acreditemos, ou seja, esse mundo de imagens mentirosas constrói-nos um saber equívoco, dúbio, em que faz com que nós saibamos ou julguemos saber que a fotografia mente, porque o Hitchcock não emagreceu entretanto. Ou seja, aqui o que interessa é essa imagem, para o que nos interessa é muito simplesmente para isto, é para percebermos como o Hitchcock entra através de uma imagem do corpo, é sempre o corpo, estão a ver, mesmo o magro gordo. Mas a maneira como esse corpo funciona é dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Deleuze e o Guattari como sendo os do rosto. Podemos, portanto, dizer que é um corpo rustificado, trabalhado pelo rosto. Acontece o mesmo, isto agora é uma brincadeira de mau gosto, mas quando eu tirei não era tanto. Estava na internet, precisei de uma imagem de bilhete de identidade e das primeiras que me apareceu foi esta. É muito interessante também ver o que é que nos faz a identificação administrativa ou policial. Nós temos duas coisas aqui e ambas nos identificam: o nosso rosto, e o nosso rosto, de acordo com determinados critérios que já sabemos quais são, da fotografia neutra, não artística, não subjetivada, ou pelo menos ficcionalmente não subjetivada. E, portanto, que tem essa ficção lá dentro, não é? Que todos nós, de uma maneira ou de outra, aceitamos com alguma facilidade, outra vez, não é? Quer dizer, bom, aquilo não é uma ficção, aquilo é a minha imagem. É a imagem que melhor permite que os outros me identifiquem visualmente. E, portanto, uma imagem neutra, uma imagem igual a todas as outras imagens que servem a mesma função, ou seja, que identificam no bilhete de identidade, e, portanto, comparável. Eu posso comparar o Osama Bin Laden com o Barack Obama e ver, não é, parece, não parece, não é? E, portanto, porque estamos todos mais ou menos à mesma escala, porque estamos todos mais ou menos à mesma distância da câmara, porque estamos todos na mesma posição. É evidente que se a fotografia do bilhete de identidade fosse eu aqui sentado, totó, não é? O outro perfil, o outro não sei, o outro a fumar um cigarro, o outro aqui de óculos escuros, quer dizer, evidentemente não se podia comparar. Ou a comparação era muito difícil, mas assim não, estamos todos de frente. Estamos todos numa distância mais ou menos semelhante em relação à câmara, no fotomaton rigorosamente a mesma, porque a gente senta-se e não pode andar para trás, e portanto comparável. O rosto, através do rosto, mas também através do corpo, através de uma marca do corpo, que é a impressão digital. O rosto e o corpo identificam-nos perante o Estado. Bom, e atrás escrevemos também outros dados que são do corpo, mas o corpo filtrado por uma espécie de inteligência abstrata matemática, não é? O corpo das medidas, o corpo das escalas, das unidades de medida artificiais, digamos assim, porque evidentemente, repare, toda a gente sabe que nem sempre se mediu em metros, toda a gente sabe que ainda hoje não medimos todos em metros. E, portanto, a arbitrariedade dessa medida é óbvia. Aliás, o Duchamp também fez as suas próprias unidades de medida. Ou seja, pegou nos cordéis todos do mesmo tamanho, deixou-os cair todos da mesma altura, em cima de uma tela, colou-os na tela, cortou os pedacinhos de tela e aquilo passaram a ser medidas padrão, que ele guarda numa caixa, como o metro está guardado. Não sei se sabem, mas o metro é um metro padrão.
O metro é uma invenção napoleónica. E, portanto, o que acontece é que há um metro que está guardado, com todos os cuidados que eram possíveis, não é? No século XVIII, XIX, todos aqueles cuidados que era possível ter, não é? Uma caixinha para não haver grandes variações de umidade nem temperatura e tal. O que nós sabemos é que hoje em dia o metro padrão já diminuiu ou aumentou, não me lembro, mas mudou. Um metro já não mede um metro, mas nós já temos outro tipo de maneiras de preservar essa medida. É uma arbitrariedade. Porque é que um metro tem 100 centímetros e não tem 90? Quer dizer, é uma arbitrariedade. Porque é que o sistema é decimal e não é bom, outra coisa qualquer? E, portanto, os franceses ainda dizem 4 vents, não é lá muito decimal, não é 4 vintes. Bom, e portanto, para dizerem 80. Portanto, reparem, portanto, altura, não é? A altura, este tipo também, e que está nas medidas, precisamente, também, nos padrões, nas regras, digamos assim, de identificação do Sr. Bertillon. Os padres jesuítas aqui em Portugal, quando foi a República, foram todos identificados. Evidentemente que quem era identificado eram os bandidos, não é? E, portanto, foi uma maneira da República humilhar o que era uma república, o republicanismo português tem umas origens assim, ideológicas anticlericais e portanto foi uma maneira sem grande descrição, não é? Mas também assim sem lhes fazer grandes maldades, de os humilhar publicamente, não é? As revistas, por exemplo, os jornais, a revista, a Ilustração Portuguesa, fartou-se mostrar fotografias dos padres a serem medidos, a serem fotografados de frente e de perfil, etc, etc.